Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Eu vou pedir aos irmãos hoje, nós vamos fazer um exercício de buscar na Bíblia vários textos. A maioria deles se encontra no Evangelho de Mateus, que é o nosso texto base, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, e no texto de Deuteronômio, capítulo 6 e a 8. Então eu vou pedir aos irmãos que abram primeiramente no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, que é uma passagem muito conhecida da Bíblia. É o texto da tentação de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, onde nós encontramos aqui uma das 3 descrições da tentação que Jesus sofreu. E a primeira coisa que os irmãos vão perceber, e talvez isso nos surpreenda, é que quem conduziu o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado foi o próprio Espírito Santo de Deus. Porque nós temos a ideia de pensar na tentação como uma ação exclusivamente diabólica. Se nós mantivermos esse nome tentação, de fato, a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, e Ele mesmo também não é tentado pelo mal. Então a tentação, que parece ser a palavra nos remete a uma tentativa de nos derrubar, a uma tentativa de fazer com que a gente caia, que aliás foi essa a intenção da tentação de Jesus. Mas a palavra original para tentação é uma palavra interessante, porque ela é uma palavra que ela pode ser traduzida de 2 maneiras diferentes. É a mesma palavra, mas ela tem várias traduções, e uma das traduções é provação. Se eu chegar aqui e disser: olha, meus irmãos, eu passei por uma provação esses dias, eu tenho certeza que a maioria dos irmãos não vai imaginar que a provação veio do diabo. É provável que os irmãos imaginem: bom, provação é de Deus. Deus nos prova para nos fazer melhor. E essa é uma coisa interessante sobre a tentação e a provação. A palavra em grego é a mesma, peirasmos. Aliás, em hebraico é a mesma também. E aí a gente fica assim: como é que eu traduzo? Como é que eu faço para saber se a tentação vem de Deus ou vem do diabo? Deixa eu dizer uma coisa para você. A melhor tradução para essa palavra é teste. É um teste. Nós somos testados o tempo todo. E não somos testados apenas pelo diabo ou por Deus. Nós somos testados por todas as circunstâncias. Quem tem filho, por exemplo, pequeno principalmente, sabe que os filhos pequenos testam a gente o tempo todo. Não é verdade? Eles ficam testando os limites, a saber até onde pode ir. Quem é professor sabe que os alunos, a gente pensa que é o professor que faz o teste com os alunos, né? O professor de vez em quando faz o teste com os alunos, mas os alunos estão testando o professor todo dia. Nós testamos uns aos outros. Aliás, a Bíblia fala sobre isso. Ela, no livro de Provérbios, ela diz assim, que o amigo afia o outro amigo. É interessante isso, né? 2 amigos que são amigos de verdade, um afia o outro. Significa que quando 2 pessoas são verdadeiramente amigas, um ajuda o outro a se aperfeiçoar. Afiar aí significa tornar-se mais eficiente. E a Bíblia é muito clara a respeito disso. Ela diz que o verdadeiro amigo é aquele que nos corrige quando nós estamos errados.
É aquele que está ali o tempo todo. Então, meus irmãos, vamos pensar na tentação e na provação como dois aspectos da mesma coisa, de um teste, de uma prova. A prova não é para nos reprovar, a prova é para nos aprovar. E quando a gente faz uma prova bem feita, a gente sai melhor depois da prova. É interessante isso. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de fazer provas assim, bem elaboradas. Me lembro de uma prova de vestibular que eu fiz, que eu saí do vestibular tão feliz. Olha, foi uma prova difícil. Foi difícil a prova. Mas eu me senti realmente testado no meu conhecimento. Eu me senti, falei, gente, que prova bem feita. Olha que prova maravilhosa. Porque não é aquela prova cheia de pegadinha, querendo te derrubar, não, é uma prova que testou realmente se eu sabia ou não. E eu saí da prova pensando o seguinte: olha, se eu não passar nessa prova, eu já sei o que eu tenho que estudar. A tentação pode ser, na vida da gente, uma grande benção, porque ela nos aperfeiçoa. É como nos colocar num cadinho. Sabe o que é um cadinho? Um cadinho é aquele lugar onde a gente põe as coisas que tem ouro e aquece até que o ouro se separa da escória. Como as temperaturas são diferentes, o ouro normalmente ele funde a uma temperatura mais baixa. Então você vai aquecendo, o ouro começa a se fundir antes da escória, e aí você consegue retirar o ouro puro. O melhor ouro é aquele que foi provado pelo fogo. A melhor pessoa é aquela que foi provada pelas tentações e encontrou em Deus o socorro para ser vitorioso na tentação. Por isso que Tiago vai dizer assim: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, em grego, tentações. Porque a tentação ou a provação da vossa fé produz perseverança. Quando nós não somos testados, a gente vai ficando mole, né? Quem faz exercício físico sabe disso. Existe uma máxima dos marombeiros, né? Dos que fazem exercício físico pesado, que diz assim: no pain, no gain. Sem dor não há ganho. Se você não puxar as suas forças ao máximo, você não tem progresso. Então não fique angustiado se você sente que está sendo muito tentado ou muito provado. Deus está permitindo isso porque quer te aperfeiçoar. Por isso, olha o que o texto diz em Mateus capítulo 4. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que frase impressionante, não é? Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus:
Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam, ou o serviram. Meus irmãos, há várias coisas interessantes nesse texto. Uma delas eu já ressaltei, porque para mim parece, à primeira vista, uma contradição, parece um paradoxo. Por quê? A gente imagina que o Espírito Santo é que nos leva para a presença de Deus, e não há dúvida, a Bíblia é clara sobre isso. O Espírito Santo nos leva à presença de Deus. O Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E o Espírito Santo é quem muda e move o nosso coração para que Jesus Cristo entre na nossa vida. O diabo quer nos afastar da presença de Deus. Isso é certo? É. Só que nesse texto aqui parece que está tudo ao contrário. Porque quem leva Jesus para ser tentado no deserto, quem leva Jesus para um lugar onde não tem ninguém, para um lugar de dores, de dificuldade, é o Espírito Santo. E o diabo o leva para a igreja. Olha o que diz aqui. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, é no segundo, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa. O diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Tem alguma coisa estranha nessa história, não é? Os irmãos nunca tinham pensado nisso, tinha? É interessante, né? Isso nos mostra, meus irmãos, que na verdade, Deus muitas vezes reverte as situações para nos ensinar algumas das verdades. E a primeira verdade que eu quero que a gente aprenda agora é que, com o Espírito Santo de Deus, mesmo que eu esteja no pior deserto, mesmo que eu esteja na maior tentação, eu estou na companhia de Deus. E mesmo que eu esteja no lugar que aparentemente é o lugar mais santo, que é a cidade santa, ou no lugar mais cheio da presença de Deus, que é a igreja, se quem me levou para lá, ou quem está conduzindo o meu coração, for o diabo, eu estou ali no perigo de cair muito mais do que se eu estivesse no deserto. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender se nós queremos andar com Deus. Não é o ambiente que nos molda, é a presença de Deus que faz com que nós transformemos o ambiente. Não é um país cheio de evangélicos que vai fazer de nós melhores crentes, mas são melhores crentes que vão fazer com que esse país seja um país melhor. Porque, meus irmãos, quando eu era pequeno, eu me lembro que a gente orava muito lá na minha igreja em Sorocaba, e eu ouvi muitos pastores falarem isso, eu ouvi vários pregadores, eu mesmo já disse isso, que o dia que o Brasil tivesse mais evangélicos, o dia que o Brasil tivesse cheio de crentes, o dia que o Brasil fosse um país que pudesse dizer, olha, nós temos pelo menos 30%, 40% do povo brasileiro é evangélico, nós teríamos um país mais honesto, melhor, onde as pessoas não roubariam, onde o governo seria mais eficiente, onde as pessoas seriam bem tratadas nos hospitais. Os irmãos não ouviram isso? Pois bem, hoje mais de 30% da população brasileira se declara evangélica. Cadê o país que me prometeram? E o que é pior, muitas das falcatruas que estão sendo feitas
estão sendo feitas por pessoas que se declaram evangélicas. Tem gente até orando por propina. Não tem? Sabe por quê? Porque a gente pensa que a aparência é que muda, mas não é a aparência, é o coração do homem transformado que muda. Deus está nos testando, porque olha só, viver num país onde a grande maioria se declara evangélica, mas viver de uma tal forma que as pessoas olhem para a gente e digam: olha, aí está um verdadeiro israelita em quem não há dolo, é um desafio, é um grande desafio. Jesus passou por estas tentações porque nós todos iríamos passar por elas, e a Bíblia nos diz que Jesus se antecipou a nós para que nós pudéssemos aprender com Ele e ser socorridos por Ele em tempo oportuno. Um dos textos que eu coloquei no boletim aqui é o texto que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui para os irmãos, no finalzinho aqui da primeira coluna, aqui desse lado, está aqui, olha, o texto de Hebreus nos orienta: conservemos os olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam, porque Jesus já passou pelo que nós passamos, e Ele nos proverá socorro em ocasião oportuna. Se você quiser marcar aí na sua Bíblia, do lado do texto da tentação de Jesus, você pode marcar aí 1 Coríntios 10, 13. Esse é um texto para a gente saber decor. Ele diz assim: e não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então note, Jesus passou por todas essas tentações para que Ele pudesse nos ensinar, para que Ele pudesse, note bem, essa é outra coisa muito importante. Muita gente pode dizer: mas para Jesus era fácil, né? Ele era Deus, né? Mas a força que Ele utilizou-se para vencer essas tentações, embora tenha vindo de Deus de fato, Ele a utilizou como um ser humano comum. Porque se Ele utilizasse como Deus, Ele não precisava nem responder ao diabo, Ele só esmagava o diabo. Ele enfrentou como ser humano a tentação. Isso quer dizer, em primeiro lugar, que Ele podia cair. Ele foi tentado e Ele podia ter caído nessa tentação. Em segundo lugar, que Ele recebeu de Deus a fortaleza para vencer a tentação. E em terceiro lugar, qualquer um de nós que buscar no mesmo Deus que Jesus buscou a sua força, vai receber também, por meio de Jesus Cristo, esta força para poder vencer a tentação. Porque senão não valeria. Não vale. O que adianta? Vou botar o Mike Tyson. Estou atrasado, né? Não é mais Mike Tyson, né? Vamos pensar aí quem é vou botar o maior lutador do mundo aqui para lutar contra quem? Contra uma criança de 5 anos de idade? Não vale. Quando Jesus foi tentado,
ele venceu através da sua humanidade, fortalecida pela presença de Deus. Essa mesma humanidade que nós temos e que pode ser fortalecida pela mesma presença de Deus. Quais foram as tentações? Foram 3. Basicamente, as tentações foram as seguintes. Na primeira tentação, o diabo aproveitou-se da fome que ele estava sentindo e mostrou-lhe alguns pedaços de pedra, algumas pedras, e disse assim: se tu és de fato filho de Deus, como é que está aqui? Aproximando-se, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então a primeira tentação é uma tentação que diz respeito às nossas necessidades básicas, diz respeito àquilo que é fundamental para o ser humano, porque fome é uma coisa que, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. E o Betinho tem razão. Não adianta você, uma pessoa que realmente está com fome, chega para você: olha, eu estou com fome, você me arruma um prato de comida. Fala: meu amigo, faz o seguinte, semana que vem a gente vai fazer uma campanha e a gente vai arrumar um prato de comida, você volta aqui a semana que vem e nós te damos um prato de comida. Claro que hoje em dia isso é muito relativo, e existe muita gente malandra que não está com tanta fome assim. Mas se você pega uma pessoa que realmente está ali, sem comer, 40 dias, fome se torna algo essencial, é uma questão de sobrevivência. Custava ele poder transformar as pedras em pães? Será que Deus ficaria bravo se ele utilizasse desse poder de Deus para poder transformar as pedras em pães, para poder matar a sua fome? Mas a Bíblia diz que ele resistiu a essa tentação, que era uma tentação. Aliás, essa tentação é muito parecida com a primeira tentação que foi feita ao ser humano, porque lembre-se bem que o que levou Eva a prestar atenção no fruto proibido foi ela ter notado que a árvore era desejável. A Bíblia diz que nós somos tentados em várias coisas. Aliás, é João quem vai falar sobre isso. Ele diz que nós somos tentados na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. A concupiscência da carne é o desejo forte da nossa natureza humana. É da natureza humana sobreviver. Então, quando nós temos fome, a gente quer arrumar comida de qualquer jeito. É da natureza humana também multiplicar-se. Por isso o sexo é uma força muito poderosa no ser humano. A concupiscência dos olhos diz respeito àquilo que os nossos sentidos percebem. Já notaram que muitas tentações nos chegam através dos órgãos dos sentidos? Quando você está fazendo regime e você passa em frente a uma churrasqueira, o que é que mais mata? É o cheiro da carne. Como é que o cheiro chegou até mim? Pelo nariz. Já notaram que a visão é um grande aliado da tentação, embora seja uma grande bênção? É a concupiscência dos olhos, é o desejo forte da vista, dos sentidos. E a soberba da vida é o desejo de ser melhor, de ser mais, é o desejo de sobressair, é o desejo de estar acima dos outros, que no fundo, todos nós temos. Todos nós temos, não tem jeito. Por mais humilde que nós sejamos. Olha, meus irmãos, essa tentação é tão sorrateira, que quando a gente deseja ser humilde, puxa, eu quero tanto ser humilde, não, nós queremos ser mais humildes que todo mundo, e aí já entrou a soberba. Não é verdade? Olha, eu sou humilde, mas eu sou tão humilde. Nossa, eu me orgulho de ser humilde.
já não viram gente que se orgulha de ser humilde? E que fica às vezes até ridículo. Tem pessoa que quer ser tão humilde, tão humilde, tão humilde, que ela demonstra quão vaidosa ela é da sua humildade. E, meus irmãos, que terrível é isso! Olha que armadilha que nós caímos. As tentações de Jesus têm a ver com as três coisas: com a concupiscência da carne, quando você transforma a pedra em pão; com a concupiscência dos olhos, ele mostrou todos os reinos da terra; com a soberba da vida, olha, joga-te daqui para baixo, que nós vamos ver se os anjos vêm te... Já imaginou que glória? Eu pular de um prédio enorme, 70 metros de altura tinha o pináculo do templo, 70 metros de altura, e aí vem os anjos e ó, me segura, eu vou me sentir o máximo, não vou? É isso que o diabo quer. Agora, sabe o que mais me chamou a atenção? Quando eu fui analisar aqui as respostas de Jesus a essas três tentações, eu descobri uma coisa interessante, que o diabo utilizou-se da Bíblia para tentar Cristo. O diabo é impressionante como ele é astuto, porque usar a Bíblia. E sabe o que mais? Vocês já ouviram falar que o Salmo 91 é um salmo forte, né? Tem gente que acha que o Salmo 91 é um salmo para expulsar demônio. Conheço gente que vai tentar lutar com uma ação demoníaca, então a primeira coisa que ele faz é abrir o livro no Salmo 91. Eu conheço gente que deixa o Salmo 91 aberto em casa, que é um amuleto contra a ação do diabo. O diabo não vai entrar, porque o Salmo 91 é um salmo forte, é um salmo poderoso. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o diabo usou só o Salmo 91 para tentar Jesus. De onde que ele tirou essas frases aqui? Olha só, né? Está aqui, ó, lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Se você pegar lá no versículo 6, lá embaixo, você vai ver que ele citou o Salmo 91, versículos 11 e 12. Você já imaginou? O exorcista vai para expulsar o demônio usando o Salmo 91, e o próprio demônio usa o Salmo 91 para derrubar o exorcista. Eu não estou dizendo que o Salmo 91 é ruim, não. Eu estou dizendo é que a gente não pode confiar em amuleto. Eu estou dizendo, eu conheço gente que anda com um pedacinho de Salmo 91 assim, né? Quando vê uma coisa assim que assusta, o diabo vai pegar aquilo, comer e ainda devora o cara por acreditar em amuleto. As respostas de Jesus são todas tiradas do livro de Deuteronômio e também do livro de Êxodo. E aí me chamou muita atenção pelo seguinte, porque o povo de Israel, logo que saiu do Egito, o povo de Israel, ele passou por várias provas no caminho. A primeira prova que eles tiveram foi, logo que eles se viram livres, pouco tempo depois eles começaram a murmurar contra Deus. Eles começaram a dizer: Senhor, por que o Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe para esse deserto cheio de serpentes, sem ter o que comer? E agora o que nós vamos comer? Nós somos 600 mil pessoas aqui, como é que nós vamos comer? Deus falou: não, eu darei o maná. Chegou um tempo que eles começaram a cansar do maná. Olha esse pão vil aí, esse pão que o Senhor nos deu, ninguém aguenta mais comer esse maná, nós queremos carne. E os irmãos conhecem a história. Deus fez com que codornizes atravessassem o mar vermelho, e eles, ao passarem sobre o acampamento, estavam exaustos por terem voado, né, contra o vento. Havia o vento oriental, que é chamado siroco. Esse vento é um vento quente que vem do deserto,
É um vento, e as codornizes caíram exaustas, as codornizes caíram nas mãos dos israelitas. Eu até brinco, né, que aquele vento é tão quente, dá uns 50 graus mais ou menos, que a codorniz já veio meio assada. Não precisa nem fazer muito, porque ela já veio meio preparada, mas estava viva ainda. Qual foi a primeira tentação do povo no deserto? Transformar pedra em pão. O povo passou? Não. O povo foi reprovado nessa tentação, porque ele murmurou contra Deus, ele não confiou na providência de Deus. Quando Deus providenciou, ele não se alegrou com aquilo que Deus havia providenciado. E quando Deus deu a carne, eles se entregaram à comilança. E a Bíblia diz que a carne ainda estava nos dentes, não tinha dado tempo nem de escovar os dentes, quando a ira de Deus se acendeu contra o povo. Olha que coisa interessante. Naquilo em que Israel foi reprovado, Jesus foi aprovado. E ele citou justamente o texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. O que diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3? Exatamente, olha aqui, né? Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Qual foi a resposta de Jesus ao diabo, quando o diabo lhe tentou, dizendo: transforma a pedra em pão porque você está com fome? Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual é a lição para a minha vida e para a sua vida? É que Deus está cuidando do nosso sustento. Deus está cuidando das nossas coisas. Deus está cuidando do que concerne a nós. É claro que nós temos que trabalhar, é claro que nós temos que fazer a nossa parte, é claro que nós temos que ser responsáveis com as nossas finanças, é claro que tudo isso faz parte dessa ação de Deus na nossa vida, mas não se preocupe demais com o que comer, com o que beber. Lá em Mateus capítulo 6, ele vai dizer assim: olhem os passarinhos, olhai as aves do céu, elas não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as alimenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Então a primeira coisa que eu quero que a gente entenda para vencer a tentação é essa: Deus está cuidando de você. Não vá atrás da palavra do diabo quando ele te tentar a querer usar de jeitinhos e de coisas, de subterfúgios para conseguir aquilo que Deus quer te dar através do trabalho honesto. Essa é a tentação. Pode parecer uma coisa tão boba, né? Mas é essa tentação que caem aqueles que se corrompem, aqueles que aceitam propina. O que eles estão fazendo? Eles estão querendo dar um jeitinho, eles estão querendo arrumar mais. A segunda tentação diz respeito ao fato de você: será que Deus cuida de mim mesmo? Será que eu sou filho de Deus? Será que Deus está olhando para o meu interior? Eu diria que essa é uma tentação psicológica. A primeira tentação é uma tentação física, é uma tentação da cobiça, é uma tentação de querer mais, ou de querer as coisas antes da hora. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Foi o pecado que caiu Esaú, foi o pecado que caiu Jacó, é o pecado que várias pessoas têm caído, é justamente esse desejo de ter e de ter mais.
ou de ter antes, ou de ter antes da hora. Essa é a grande tentação. De conseguir as coisas, nem que seja por meios ilícitos. Eu tenho que dar um jeito, eu não vejo solução. Eu vou dar um jeito, eu vou falar com fulano, eu vou pagar para eu não vou conseguir fazer essa prova, então eu vou pedir alguém que faça a prova por mim. Eu fiquei impressionado. Eu estive em São Paulo há uns tempos atrás. Eu fui lá no Centro de Pós-Graduação da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é, na verdade, o Instituto Mackenzie, tem várias universidades, e eu fiquei impressionado nos lugares onde os alunos estavam, como tinha cartazes oferecendo-se para fazer trabalho de conclusão de curso, teses de mestrado e de doutorado, cartazes assim, dizendo: olha, não precisa se preocupar em fazer o seu trabalho de conclusão de curso, a sua monografia. Qualquer R$300 eu faço para você. Você só diz o tema e eu faço para você. Eu conheci alguns alunos de medicina da faculdade de Sorocaba, da Faculdade de Medicina de Sorocaba. Um deles uma vez me falou, o meu conhecido me disse assim: rapaz, o dia que eu for clinicar, eu vou ter que levar todas as carteiras das minhas salas de aula, porque tudo que eu sei está escrito nas carteiras. Já imaginou que beleza os médicos que estão atendendo a gente? Essa é a tentação de transformar pedra em pão. É essa a tentação, é a mesma. A segunda tentação é uma tentação psicológica. Ele levou lá no pináculo do templo e disse: vamos ver se Deus gosta de você mesmo. Será que você é uma pessoa importante para Deus? Pula! Porque se Deus gostar de você, Ele vai mandar os seus anjos para te segurar. Não está na Bíblia? Está lá no Salmo 91. Meus irmãos, essa tentação é uma tentação tão sutil, que é aquela tentação da gente se sentir querido. Sabe aquela tentação assim: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém presta atenção em mim, na minha família eu sou um zero à esquerda, na igreja ninguém me cumprimenta, no trabalho ninguém dá valor para o meu trabalho, ninguém... Isso aí é isso. Como a gente passa por isso, não é? Olha o que eu já ouvi de gente, isso não só nessa igreja, em outras igrejas, em quase todas as igrejas. Eu mesmo já devo ter falado isso, porque todos nós somos pecadores. Diz assim: eu não vou nessa igreja que as pessoas olham feio para mim, fulano está olhando feio para mim. Eu tenho uma resposta padrão para isso. Quando alguém diz assim: fulano está olhando feio para mim, eu digo: ele é feio mesmo, não tem jeito. Tem jeito que não tem, é feia, não tem como olhar bonito. Não tem como olhar bonito. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Quando alguém olhar feio para você, pega um espelho e olha para a sua cara, se você não está olhando mais feio para ele. Não é? Porque às vezes ninguém está se aproximando de mim, sabe por quê? Porque eu estou com cara de poucos amigos. Eu vejo uma pessoa emburrada num canto, eu não vou chegar perto, correr o risco de levar uma mordida. Não é, meus irmãos? Desculpe, eu sei porque eu já mordi. Infelizmente. E depois achei que a pessoa que me tratou mal não foi, fui eu que comecei. Eu que fui o chato. Eu que fui com cara feia. O que o diabo estava fazendo? Mas será que Deus gosta mesmo de você? Não gosta nada. Vamos ver, pula aí, pula. Olha, está cheio de crente pulando. Aí, como nós acreditamos na predestinação, essas pessoas estão salvas, chegam lá no céu, bravas com Deus: Senhor, o Senhor não me segurou. Eu falo: claro. Você nunca ouviu o que meu filho disse? Não tentarás o Senhor teu Deus? Eu deixei você cair para você ver
que eu não sou para ser tentado. O texto aqui diz o seguinte, olha só: não tentarás o Senhor teu Deus. Onde é que está isso? Está lá em Deuteronômio. Se você pegar Deuteronômio, capítulo 6, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 16, isso mesmo. Mas vamos ler um pouquinho antes, que diz aqui, olha, versículo 13: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Meribá. Sabe o que aconteceu em Meribá? Massá e Meribá, desculpa, é que são os dois lugares. Aí está escrito Massá, é que eu fiquei com Meribá na cabeça. É que Massá e Meribá são o mesmo lugar. Significa o lugar onde o povo tentou a Deus, onde o povo disse: Senhor, cadê a água? Não tem água nesse deserto. E aí Deus mandou que Moisés fosse até a rocha e ferisse a rocha. Em outra ocasião ele mandou que falasse com a rocha. Na primeira vez ele mandou ferir. E aquele lugar ficou sendo conhecido como lugar onde a sede do povo foi saciada e o povo tentou ao Senhor. Quando é que nós tentamos ao Senhor? Quando é que nós caímos nessa tentação? Quando a gente quer ser melhor do que os outros, quando a gente quer atenção especial, quando a gente fica com síndrome de coitadinho. Ah, coitado de mim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou desprezado, nessa família ninguém olha para mim, nesse trabalho ninguém me dá valor. Deus está te dando as oportunidades. Trabalhe, faça o que lhe cabe. Ah, mas Deus não olha para mim. Tantos anos que eu estou pedindo, e Deus não me aceita, Deus não me responde. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. A última das tentações é a tentação do poder. O diabo mostrou para ele todos os reinos, usou a concupiscência dos olhos, né? Falou assim: se você se prostrar e me adorar, se tudo é seu, você não precisa passar pela cruz, você não precisa passar pelo sofrimento. Essa tentação é uma tentação complexa, eu vou tentar explicar em rápidas palavras. Essa é a tentação de você chegar aonde Deus quer que você chegue, mas não pelos caminhos de Deus. Foi a tentação que caiu em Jacó. Jacó tinha uma promessa de Deus de que ele seria abençoado. Ele não se conformou em esperar, ele quis arrancar a bênção de Deus. Ele enganou o irmão, enganou o pai. Depois ele lutou com Deus. Lembra da luta de Jacó com o anjo? Eu não te largo enquanto você não me abençoar. O anjo pegou e tocou na coxa de Jacó. Jacó mancou o resto da vida. E tem gente que diz: não, vai lutar com Deus, você tem que pegar, briga com Deus, arranca de Deus a bênção. Como se o exemplo de Jacó fosse um exemplo bom. Cuidado quando você luta com Deus, que você pode sair matando. E depois, no fim da vida, Jacó, quando se encontrou com o faraó, eu acho aquele encontro de faraó um encontro tão triste, porque nós temos ali o homem mais importante da terra, o Obama do mundo daquela época, Barack Obama. E aí vem aquele homenzinho que é desconhecido, que é o Jacó, com 130 anos de idade, e ele abençoa faraó. Então notem, ele era espiritualmente superior a faraó, porque na Bíblia o superior abençoa o inferior. Então ele abençoa faraó. Então notem, um homem que tinha
a prerrogativa de Deus de abençoar o rei mais importante da terra. Alguém aqui já conseguiu uma audiência com Barack Obama? Ele conseguiu. Quando ele chegou, Faraó se levantou. Faraó não se levantava para ninguém. Perguntou para ele: quantos são os dias dos anos da sua vida? Ele tinha ficado admirado de ver aqueles 12 filhos. Jacó, meus irmãos, tinha achado que tinha perdido o seu filho querido, que era José, e quando ele recupera o filho querido, ele descobre que o filho querido dele é a segunda pessoa mais importante do Egito. Pergunto para vocês: era para Jacó estar contente? Claro. Jacó foi abençoado? Foi. Deus cumpriu as promessas dele para Jacó? Cumpriu. Só que quando o faraó pergunta para ele: quantos anos o senhor tem, né? Quantos são os dias dos anos da sua vida? Jacó responde da seguinte forma: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, não chegaram nem aos pés dos dias dos anos da vida dos meus pais. Meus irmãos, aquele homem foi grandemente abençoado, recebeu tudo que ele quis na vida, teve riquezas sem tamanho, seus filhos foram abençoados, o filho que ele havia perdido ele recuperou, ele foi colocado na melhor terra do Egito, ele foi honrado por faraó, ele foi lá, e ele está dizendo que os anos, viveu 130 anos, ele diz: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Sabe o que isso mostra para mim? Um homem amargurado, que foi muito abençoado por Deus, mas nunca aproveitou uma bênção de Deus, porque sempre quis a bênção fora da hora, sempre quis a bênção antes. Provérbios diz: a posse antecipada de uma herança é tragédia. Está cheio de gente assim. Então, meus irmãos, a última tentação de Cristo, que foi essa tentação aqui, não foi a última, porque depois ele foi tentado várias vezes, mas nesse contexto aqui, essa terceira tentação é a tentação do poder. Esse é o perigo do dinheiro, esse é o perigo de querer enriquecer, esse é o perigo de querer ter mais do que você precisa. Esse é o perigo da ganância, esse é o perigo de querer ser mais do que os outros, esse é o perigo de querer adorar o diabo para conseguir o que quer. Eu poderia resumir essa tentação o seguinte: tem gente que vende a alma ao diabo para conseguir o que quer. Não foi isso que Jesus recebeu de proposta? Se você me adorar, não precisa passar pela cruz, eu te dou todos os reinos da terra. Sabe o que eu acho? Talvez Jesus, se aceitasse essa tentação, talvez fosse um dos imperadores mais proeminentes da história da humanidade, mas um dos piores imperadores sobre a terra, se ele tivesse aceito essa tentação. Porque a Bíblia diz que Satanás era um anjo. Quando ele caiu, ele se tornou o pior ser criado por Deus. Vocês imaginam o Filho de Deus se ele cai? Hitler, Nero, Gengis Khan, Saddam Hussein, esse pessoal do Estado Islâmico, e fichinha, a Yassar al-Assad, Bashar al-Assad, ia ser fichinha diante da maldade se Jesus tivesse caído. Muito simples. Quando você vê um crente fazendo coisa errada,
O mal que um crente causa quando faz coisa errada é muito maior do que o mal que um incrédulo causa. Sabe por quê? E crente, quando faz o mal, faz bem. Bem feito. As tentações que o povo de Israel não cumpriu, não resistiu, o Senhor Jesus resiste. Para nos ensinar que nós somos o povo de Deus e nós também podemos vencer a tentação. Amém? Nós vamos ter um momento de oração nesse instante. Eu vou pedir ao Ismael e a Bia preparar um cântico especial, um momento especial. Eu queria que nesse momento de oração nós confessássemos os nossos pecados. Esse cântico, como é o nome do cântico? É o Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse eu. Nós não vamos colocar aqui, e nós vamos ouvir. A letra é muito conhecida. A letra diz assim: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti. Quando Ele enfrentou essas tentações, Ele pensava em nós. Então, enquanto nós ouvimos essa música, eu gostaria de te convidar a orar, pedindo: Senhor, me dá força, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, ajuda-me a viver a minha vida na Tua presença, em nome de Jesus. Depois nós vamos encerrar com a bênção final.